Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito caro para a filosofia, importante de ser dito, que significa o que é tornar-se indivíduo. Como que de fato eu me torno um indivíduo em meio à sociedade? Mas mais claro ainda, qual que é o processo para eu ser indivíduo? Uma vez que eu entendo que eu já sou uma pessoa, pelo menos do ponto de vista orgânico, né, eu já sou uma pessoa do ponto de vista social, eu preciso também entender como que eu me torno um indivíduo em meio a essa grande multidão. Como que eu posso me definir enquanto indivíduo. Para a gente falar sobre isso, a gente vai partir de um filósofo chamado Paul Ricoeur. Aí tem a biografia para vocês que eu vou colocar para essa aula. A gente vai falar sobre alguns temas que ele trabalha, né, os temas que ele utiliza para nos falar como nós nos tornamos indivíduos. Um deles é a linguagem, a outra é a narrativa, uma palavra bastante comum que você está ouvindo o tempo inteiro, os jornais falando o que é narrativa, o que significa narrativa, que estamos criando novas narrativas e assim por diante. Outra coisa interessante que a gente vai precisar falar é o que significa o outro. Se eu sou indivíduo, eu preciso também entender que, sendo eu um indivíduo, eu preciso passar a entender o que significa, então, o outro. Outra coisa que precisamos falar, se tem o outro, então, sendo eu um indivíduo e existindo o outro, eu preciso entender o que significa ser si mesmo, como que eu me torno aquilo que eu sou enquanto indivíduo. Então, esse vai ser o caminho que a gente vai começar a falar, serão 4 aulas só sobre esse tema, então vai ser um processo bastante simples, que a gente vai dividir em 4 tempos para não ficar muito pesado naquilo que a gente vai falar. Agora vamos fazer a seguinte reflexão, e aí vocês vão pensando comigo enquanto vocês vão ouvindo essa aula. O que você é agora é consequência da natureza, da sua educação ou das suas escolhas? Aí você pensa um pouquinho, dá pausa no vídeo e pensa, o que você é agora? É a consequência da natureza, ou seja, você é só um ser biológico, da educação, você é uma pessoa do jeito que você foi educado, pode ser a educação da família, pode ser a educação da escola, ou você é o que você é porque você fez escolhas muito pessoais, escolhas livres, e isso, as suas escolhas, foi fazendo com que você se tornasse a pessoa que você é. Reflexão, o que você é enquanto indivíduo? Natureza, educação ou escolha? Uma vez que eu fiz essa pergunta, como é que eu me torno um indivíduo? Uma vez que eu me perguntei se eu sou da natureza, se eu sou da educação, ou se eu sou uma consequência das minhas escolhas, se eu juntar essas 3 questões, eu posso me perguntar então, como eu passo a ser indivíduo, que para ser eu só sou indivíduo se tiver os outros, como é que eu passo então a ser indivíduo? De modo geral, ou em geral, podemos dizer que o indivíduo tem 2 grandes dimensões, vou colocar as 2 aqui para vocês. Primeiro, ser membro de uma sociedade qualquer, por exemplo, como uma formiga e um formigueiro. Uma formiga e um formigueiro, uma formiguinha andando lá, ela é um indivíduo, digamos assim. É uma formiga em meio às outras formigas. Então, ela é um indivíduo no meio da multidão, mas ela continua sendo formiga. Para nós, como nós não somos formiga, nós somos seres humanos, eu tenho a segunda opção, de me tornar indivíduo. E esse é o sentido moral, um ser independente e autônomo, que para ser moral eu tenho que saber fazer escolhas. Uma formiga não sabe fazer escolhas, você sabe fazer escolhas. Você se torna um ser independente e autônomo. Portanto, quando falamos de indivíduo, pensamos em um ser da espécie humana com autonomia e independência. E isso já nos faz diferente dos animais. Então, já posso dizer que eu não sou apenas um ser da natureza, que eu me formo também em sociedade, porque eu sou um ser moral, que crio alguns valores para mim, alguns valores humanos, alguns valores sociais. Eu vou me tornando indivíduo na medida em que eu vou vivendo com os outros, mas sem deixar de ser indivíduo. Isso que é interessante. Você pode ser um ser na multidão sem deixar de ser aquilo que você é enquanto indivíduo. Mas nós não temos ainda a resposta de fato de como eu me torno indivíduo. Essa é a primeira preocupação do Paul Ricoeur, é de como, de modo geral, os indivíduos, como nós dizemos, por exemplo, que determinado ser é uma amostra indivisível de uma espécie. Você, por exemplo, Juliano, Roberto, Carlos, Alberto, é um indivíduo igual aos outros, só que ele é um ser
é indivisível dentro de uma espécie. Nós temos a grande espécie humana, digamos assim, dos seres humanos, e dentro dessa espécie humana existe cada indivíduo, e cada indivíduo tem a sua própria compreensão, cada indivíduo tem o seu próprio universo. Para ficar mais bonitinho ainda, cada indivíduo é um universo em particular, em meio aos outros indivíduos. Quando eu falo assim, em meio aos outros indivíduos, quer dizer o quê? Quer dizer que em meio aos outros indivíduos, você continua sendo quem você é, e o outro que está do seu lado continua sendo quem ele é. Isso forma a sociedade de indivíduos, mas o indivíduo é um pouquinho a mais do que isso. Como podemos então afirmar que, por exemplo, uma abelha, por exemplo, é um indivíduo da espécie das abelhas? O que faz com que ela represente a sua espécie? O que faz com que a abelha represente a sua espécie? Geralmente ela reproduz aquilo que as outras abelhas fazem. Aqui é que está a beleza. Geralmente nós reproduzimos, do ponto de vista social, aquilo que os outros fazem. Dando o exemplo aqui, trabalhar, estudar, casar-se, na grande maioria dos casos. Igualmente, como um homem pode dizer que, por exemplo, que faz parte da espécie humana, mesmo considerando as suas diferenças, que você, por exemplo, fazendo parte da espécie humana enquanto indivíduo, pode reproduzir aquilo que a sociedade diz. Mas como você é um indivíduo e tem escolhas pessoais no meio da multidão, sendo um indivíduo, você pode também dizer que não quer reproduzir certas coisas, que não quer fazer certas coisas, porque você se coloca como um indivíduo em meio à multidão. Você vai construindo a sua individualidade sem perder o seu nexo, sem perder a sua conexão com a sociedade que está à sua frente. O ponto de partida de Paul Ricoeur, desse filósofo que a gente está estudando, é a linguagem. E aqui ele dá a primeira dica: como que eu me torno um indivíduo, como que eu me diferencio da natureza, como que eu me diferencio por meio da educação e como que eu vou construindo a minha individualidade. A primeira coisa que ele aponta é a linguagem, pois é por meio da linguagem que nós pensamos e dizemos o mundo. Olha que coisa bonita. Eu vou construir o mundo pela linguagem, porque eu sou capaz de criar o mundo pela linguagem. Quando eu falo alguma coisa, eu dou nome a alguma coisa. Quando você terminar essa aula, você vai dar nome para essa aula, que pode ser um palavrão ou não. Esse ato de dizer o mundo só é possível pela interpretação. Se alguém fala alguma coisa, escreve alguma coisa, produz alguma coisa, tem o outro, tem alguém que vai interpretar. E aí é a linguagem em forma de manifestação da interpretação do mundo. Eu falo, alguém entende, alguém interpreta as coisas, porque somos capazes de criar a linguagem. E a linguagem é capaz de dizer o mundo. E tem alguém que é capaz de entender o mundo que eu crio por meio da linguagem. Ela é capaz de dizer o indivíduo por meio de 3 formas. Como que essa linguagem diz o indivíduo por meio de 3 formas? Vamos ver quais são as 3 formas, então. Por descrições definidas, vou dar exemplo para vocês, tá? Descrições definidas, por nomes próprios, por indicadores. As descrições definidas podem ser, por exemplo, a menina que sempre compra chocolate. Isso é uma descrição definida. Você define alguém por um comportamento que ela tem. Ela sempre compra chocolate na cantina aí do Marajoara. Nas descrições, há um cruzamento de categorias para distinguir um indivíduo do outro. E a gente vai ver isso. Quando eu faço a descrição de alguém, a menina que sempre compra chocolate, eu estou dizendo que tem outra que não compra. Então, as descrições, a menina que é mais baixinha, porque você tem como referência a outra que é mais alta. O menino que é mais negro, você tem referência a um que é mais branco. A descrição define também um modo de ser indivíduo, mas que também não é só isso. No caso do exemplo da menina que sempre compra chocolate, há a categoria de menina e dos seres que sempre compram o chocolate. Percebe? Ela se define porque ela compra chocolate. Ela agora, se encontrar um grupo que faça a mesma coisa, ela vai se definir agora dentro do grupo que também faz a mesma coisa. De todas as meninas do mundo, nós podemos referir àquela que sempre compra chocolate. Tem um monte de gente que compra chocolate, então a gente vai se referir àquela menina que compra chocolate, porque ela é um indivíduo que compra chocolate. De todos os seres do mundo, você, enquanto ser humano, eu vou te definir enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Beleza? Tranquilo? Portanto, ao descrevermos, nós cruzamos categorias para distinguir indivíduos, mais alto, mais baixo, mais bonito, mais gordo, mais preto, mais amarelo, mais comilão, e assim por diante. A gente cria as categorias para
definir ou tentar dizer quem são os indivíduos. Outra coisa muito bonita, e essa aqui de fato é bonita, mas que não tem tanto peso assim, que define quem são as pessoas, foi quando você nasceu. Justamente isso. Quando você nasceu, você recebeu um nome, certo? Os nomes próprios referem-se a uma designação específica e permanente. Roberto, João, Marcelo. É uma função lógica simples dar um nome para alguém para definir o que é uma pessoa. Mas isso não a faz indivíduo, isso define o que é essa pessoa. É designar a singularidade do indivíduo. E aqui que está a coisa bonita. Antes você era só um indivíduo na multidão, que poderia ser chamado de qualquer coisa, dentro de uma certa categoria. Agora não, quando você recebe o nome, você se torna um ser singular. É o Marcelo, é o João, é a Maria, é o Roberto, é a Natália, Fernando. No entanto, resta ainda especificar as suas propriedades. Você era um indivíduo, você recebe um nome, agora você é um indivíduo singular, porque você é único quando você recebe o nome. Agora nós temos que pensar quais são as propriedades do Marcelo. Não basta saber que existe Marcelo, que existem vários Marcelos. Agora tem que saber quais são as propriedades do Marcelo. Aquilo que faz o Marcelo ser Marcelo enquanto indivíduo. Aquilo que só o Marcelo pode ser. É aqui entre as nossas diferenças enquanto indivíduo na sociedade. O Marcelo, por exemplo, pode ser um aluno muito educado ou um aluno muito mal educado. Eu nunca vou esquecer isso. O Marcelo pode ser um aluno do segundo A, um aluno do segundo B, um aluno do segundo C. Pode ser um aluno elegante, pode ser um aluno todo torto. Percebe? Então, essas propriedades vai definindo ainda mais o que é o indivíduo. E a gente vai continuar na aula da semana que vem, tentando entender de fato o que significa ser indivíduo. Mas por hoje é só, vou deixar um pequeno texto para vocês e uma pequena questão para que vocês respondam essa semana, tá bom? Um abraço para vocês, Marajoara, até a próxima.